Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai receber uma convidada que é responsável por um trabalho incrível envolvendo saúde e bem-estar, onde ela vai nos contar tudo que a gente precisa saber sobre a prática do exercício físico com sentido e com leveza. Marcela, tudo contigo agora, te apresenta pra gente e nos conta um pouquinho mais sobre tudo isso que tu vem desenvolvendo na tua vida pessoal e na tua carreira profissional. Obrigada, Gabi. Bom, eu me chamo Marcela, né, como a Gabi já falou. Hoje, acho que eu vou começar contando que hoje eu pratico exercício físico em torno de 6 vezes na semana, né, de 5 a 6. Só que eu me dei conta que nem sempre isso é fácil, né? Apesar de eu ser profissional da educação física, apesar de eu saber que é super importante e que a gente tem que fazer, às vezes a gente não tá afim. Então eu resolvi juntar a minha profissão de educadora física com a formação que eu tô terminando agora em psicologia. E aí resultou na minha tese de doutorado, que também tá em fases finais, para entender melhor esses fatores psicológicos que estão envolvidos na motivação à prática de exercício físico e como que a psicologia pode atuar também para auxiliar a manter um comportamento, né, que é o exercício físico. Então, Gabi, eu acho que a gente podia começar diferenciando a atividade física do exercício físico. A atividade física é qualquer movimento que promove gasto de energia, gasto calórico. Então, se eu correr para pegar o ônibus, eu fiz uma atividade física. O exercício físico, por outro lado, ele é uma prática regular e sistematizada que tem por objetivo melhorar a aptidão física. Sendo que a aptidão física envolve vários componentes como flexibilidade, força, velocidade. Não tem uma modalidade de exercício físico que vai contemplar todas essas aptidões. Marcela, e quando o nosso objetivo é promover saúde e melhorar a qualidade de vida, qual que é o melhor caminho? Então, Gabi, essa é uma ótima pergunta. Para melhorar a saúde, a gente precisa melhorar a nossa aptidão física. Então, é necessário praticar exercício físico e não só atividades físicas. E a recomendação atual, né, da Organização Mundial de Saúde e outras instituições importantes internacional e nacionais, né, prevêem que a gente faça pelo menos 150 minutos a 300 minutos semanais de atividade física, pessoas adultas e idosas. Para crianças esse número dobra, então é de 300 a 600 minutos por semana. Marcela, é bastante coisa, né? Fiquei pensando quanto tempo isso dá por dia, ou até mesmo pensando na rotina semanal, de que forma a gente poderia organizar? Então, essa é uma ótima pergunta também. Por dia, se a gente pegasse 5 dias na semana, os 150 minutos seriam meia hora por dia. E daí, esse meia hora por dia atenua porque não parece tanto assim. Mas eu acho duas coisas são importantes. Primeiro, que a gente tem que lembrar que esses 150 minutos a 300 é a recomendação máxima e tem alguns detalhes aí sobre intensidade de atividade física. Mas tem duas coisas que são importantes aí. A primeira em relação à rotina. 30 minutos de exercício parece barbada, fácil de fazer, mas na verdade a gente tem que considerar que esses 30 minutos, na verdade, são muito mais tempo. Porque, por exemplo, Gabi, se tu começa a trabalhar aqui às 8, tu não pode marcar tua prática de exercício para 7h30. Tu vai querer tomar banho antes de vir, tu vai querer te arrumar. Então tem todo um ritual. Um ritual que envolve a prática de exercício físico. E mesmo antes, né? Se tu for sair daqui, por exemplo, do trabalho para ir fazer o teu exercício, será que tu não vai ter que pegar tênis, toda uma outra muda de roupa? Onde é que vai ser essa prática? É perto ou não? Tem trânsito ou não? Então são muitas coisas que a gente precisa considerar. Até a questão da alimentação, né? Inclusive a questão da alimentação e no nosso próprio cansaço, porque tem pessoas, por exemplo, que gostam de fazer de manhã cedo porque se sentem mais dispostos depois, justamente para fazer as suas atividades rotineiras, e tem pessoas que de manhã são um pouco mais lentas e preferem fazer no final do dia. E como que isso se encaixa com as outras atividades que a gente tem na nossa rotina, né? E outra coisa que eu fiquei pensando, Marcela, tu até mencionou ali na prática do exercício, né? Seriam uns 30 minutos durante 5 dias na semana. Mas é 30 minutos do quê? Porque eu fiquei pensando, bom, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser natação, pode ser muitas opções, né? Muitas opções de modalidade. E isso é interessante a gente pensar, primeiro por uma questão do cálculo aí desses 150 a 300 minutos, porque atividades físicas vigorosas vão
valer 2 vezes. Então, se eu faço 1 minuto de uma corrida muito intensa, ela vale por 2 no 150. Isso é algo interessante. Mas a gente tem que cuidar também o tipo de modalidade que tu gosta de fazer. Daqui a pouco eu posso te dizer, faz 15 minutos de HIIT que equivaleria a 30 minutos, mas tu odeia fazer HIIT. E aí tu nunca vai fazer e vai ficar com muita dor. Então a gente precisa ver também qual modalidade tu gosta de fazer e que faz sentido pra ti. Então, a gente deve sair daqui correndo agora 30 minutos por dia? Não é isso, não é esse o meu ponto. O que a gente precisa fazer é pensar em relação, por exemplo, se eu quisesse correr uma maratona. Eu sairia correndo logo 42 quilômetros no primeiro dia? Não, né? Eu parcelaria, digamos assim, essas quilometragens para poder chegar na minha meta, que é a maratona, que são os 42 quilômetros. A mesma coisa se a gente fosse pensar num concurso. Estou me formando agora e quero fazer um concurso para ser psicóloga em alguma instituição. Eu leria toda a bibliografia necessária para fazer a prova em um único dia? Não. A gente precisa tempo para ir crescendo e chegar na meta. Então, 150 minutos é a nossa primeira meta. Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? Bom, isso é quase que o menos importante, porque o importante é eu conseguir chegar lá bem, tranquilamente, gostando do que eu tô fazendo e fazendo por prazer. Assim, aumenta a chance da gente conseguir passar o resto da vida fazendo esse exercício físico. E aí, eu acho que tem um ponto importante para qualquer profissional da área da saúde, porque essa recomendação e essa questão de metas é algo que todo profissional da saúde deve incentivar seus clientes e pacientes a fazer, né, a procurar essa prática de exercício físico regular. Marcela, fiquei pensando na diferença que o exercício físico faz quando combinado com o processo de psicoterapia, né? Quem sabe conta pra gente um pouco mais como que os profissionais da psicologia podem abordar esse assunto. Perfeito. Sim, se você é profissional da psicologia, né, pra Gabi fica o convite de pensar no exercício físico como um comportamento. Como a gente pensaria qualquer outro comportamento que o nosso paciente precisa ou cliente precisa aderir, até mesmo, por exemplo, as medicações, que estratégias tu usa para motivar o paciente a aderir. O exercício físico vai funcionar de uma forma muito similar, claro que vai ter suas características, mas é importante que o profissional consiga ensinar para o seu paciente ou cliente essas estratégias de planejamento, né, em relação à rotina, criação de metas, que é isso de não vou sair correndo 42 quilômetros, eu vou parcelar, e que use o exercício físico também no processo de terapia de volta, como forma de regulação emocional, como forma de ativação comportamental. Então, as estratégias são diferentes, inclusive incentivo vocês daqui a pouco a procurar o profissional de educação física que está atendendo o paciente de vocês, para ter daqui a pouco um suporte maior, até um reforço da parte do outro profissional da saúde, né? E sobre o processo de psicoterapia, uma coisa que a gente pode abordar também com os pacientes é em relação às crenças que se tem sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre o nosso desempenho e também sobre o que a gente imagina que as pessoas estão pensando da gente. Então eu imagino que muitas vezes o processo de adesão ao exercício físico, ele pode estar prejudicado em função dos pensamentos que surgem sobre nós mesmos e sobre os nossos comportamentos, né? Perfeito. Isso acontece muito mais do que a gente gostaria que acontecesse. A adesão ao exercício físico, não sei como é que é a tua prática, Gabi, mas acredito que muitas pessoas, logo que começam, principalmente, sente dor muscular, independente da modalidade que se faz. Eu fico com dor, às vezes até para dormir pode ficar um pouco desconfortável. Às vezes a gente tem preguiça e tudo bem, né, ter preguiça. Só que a gente precisa ter o olhar autocompassivo nesse sentido, de não ter vergonha do nosso corpo, vergonha de quem a gente é, nem vergonha de ter preguiça e nem se culpar por isso, né? Tu não vai ser uma pessoa pior porque hoje tu ficou com preguiça de fazer exercício, ou às vezes mesmo as pessoas ficam doentes, pegam Covid ou qualquer outra infecção e ficam, meu Deus, mas eu deveria estar me exercitando, eu preciso do exercício. Bom, a gente precisa respeitar também os limites do nosso corpo. E na minha prática, no doutorado, no programa que eu desenvolvi justamente para tentar ajudar as pessoas a manterem esse comportamento por mais tempo, apareceu muitas vezes a questão da imagem corporal e de crenças do tipo justamente, meu Deus, como eu sou fracassada, por isso que eu não consigo. Eu sou uma pessoa gorda, o que eu tô fazendo numa academia? Academia é lugar de pessoa magra, sarada? Então, isso são coisas que o processo de terapia vai ajudar,
na adesão ao exercício físico, e a própria adesão ao exercício físico pode ajudar no processo de terapia, porque fazer exercício pode ser terapêutico. E tu trabalhar a partir do exercício físico pode ser muito menos doloroso do que daqui a pouco trabalhar a vergonha de botar um biquíni na beira da praia. Pode ser um outro processo que a pessoa vai se dando conta desses desdobramentos. Muita atenção, eu disse que exercício físico pode ser terapêutico, mas ele nunca vai substituir a terapia. Pode ser uma das formas que eu utilizo para lidar com as minhas emoções na minha rotina, mas eu preciso da terapia para entender os meus processos internos, da onde veio essas crenças. É essencial combinar a terapia com o exercício físico. Exatamente, como a gente já falava, né? Principalmente quando é um tratamento combinado, a potência que pode ter. Exatamente. Inclusive, fiquei pensando que na terapia a gente pode justamente entender o que é mais motivador pra gente. Tu falava da culpa. Será que é mais motivador pra mim me culpar e então buscar o exercício físico porque eu já tô ali me culpando, né? Ou é eu chegar em casa e pensar, bah, hoje eu fui lá, foi tão bom, acho que amanhã eu vou de novo. O que tu pensa sobre isso? Então, tem toda uma teoria que se chama teoria da autodeterminação que coloca justamente a motivação em um contínuo, né? Porque tem várias coisas que nos motivam e é uma sopa, digamos assim, né? Às vezes eu vou para aliviar minha culpa e ok, mas isso não pode ser a regra. A regra tem que ser o prazer, tem que ser porque foi bom. Qualquer coisa que a gente faça, qualquer comportamento que a gente faz por prazer ou por necessidade. Então, se eu enfatizo o prazer, a chance de eu acordar e pensar, bah, vou lá fazer a minha academia hoje, vou lá na aula de natação, bah, vou lá soltar uma energia no box, isso vai me motivar muito mais do que, tipo, bah, ontem eu comi muito, o que eu vou fazer agora? E outras questões bem graves que podem estar associadas ao comportamento de exercício físico. Pegando o gancho então do que a gente estava falando sobre exercício físico não ser terapia, mas ser terapêutico, uma coisa que eu acho sempre importante mencionar é que exercício físico não é um medicamento, não é uma medicação. Embora, de fato, como a gente estava falando, seja útil como um coadjuvante no tratamento de transtornos mentais, mas também de algumas doenças cardiometabólicas e pulmonares. O exercício físico ele não é uma medicação e a gente precisa parar de tratar como se ele fosse. Por quê? Primeiro que essas doenças poderiam ser prevenidas se eu fizesse exercício físico. E eu desconheço, né, uma medicação que tu usa para prevenir diabetes, por exemplo, ou qualquer um dos transtornos mentais. Eu não começo a tomar um antidepressivo para que daqui a 50 anos eu não tenha depressão. Não é assim que acontece. Vale ressaltar aqui, claro, que todas as doenças e transtornos são multifatoriais. Não significa que fazer exercício me assegura uma vida saudável para o resto da vida. Mas o exercício físico ele tem que ser encarado, como a gente estava falando também, como um momento prazeroso, né? Se a gente ficar batendo nessa tecla da saúde, de prevenir doenças, de ser como encarar como uma medicação, as pessoas vão continuar tipo, tá, que saco, então eu sou obrigada a fazer isso. E não vão procurar fazer um exercício físico por prazer, como justamente é mais motivador. Esse discurso, Gabi, de fazer exercício físico por saúde, como se fosse uma medicação e blá blá blá, ele realmente está muito difundido, mas ele é ineficaz. Os dados nos mostram isso. Pegando a Pesquisa Nacional de Saúde aqui do Brasil, apenas 8% das pessoas que moram aqui em Porto Alegre têm uma prática regular de exercício físico. Marcela, realmente 8% é um número muito baixo, né? Então, de que forma tu acha que a gente, enquanto serviço de saúde, pode estar incentivando as pessoas a realizarem a prática do exercício físico? Perfeito, boa pergunta, Gabi. Não é uma tarefa fácil e eu acho que principalmente os psicólogos aí são a categoria que mais podem ajudar. Porque uma coisa importante é a gente se conhecer para saber do que a gente gosta, para então acrescentar características à minha prática de exercício físico que possam ser mais motivadoras e me deem mais prazer. Por exemplo, os homens que gostam muito de jogar futebol trazem sobre a prática a questão da socialização, de daqui a pouco o churrasco que acontece antes ou depois, os encontros mesmo, né? A questão da socialização, então, é uma das coisas que a gente pode acrescentar ao exercício físico e pensar quando eu for escolher a minha modalidade, se eu sou uma pessoa que tem essa característica de confraternização, para acrescentar a minha prática de exercício físico. Mas também eu posso pensar qual o papel do exercício físico na minha vida neste momento. Talvez seja um momento de eu
estar comigo, com os meus próprios pensamentos. Então talvez uma caminhada ou um grupo de corrida ou mesmo uma academia que eu possa fazer tendo o meu momento. O que é importante para mim e como que o exercício pode ser prazeroso para mim neste momento. E aí é outra coisa interessante de pensar que talvez mude, né? Daqui a pouco, agora nós somos estudantes, mas daqui a pouco nós vamos ser profissionais e nossa agenda vai ser completamente diferente. Então talvez a modalidade de exercício físico tenha que se ajustar a isso também, né? E aos nossos recursos financeiros e tudo mais, né? Então são várias coisas a serem levadas em conta, mas também as nossas características pessoais, das coisas que nós gostamos. Gabi, se tu me permite, eu gostaria de deixar assim como mensagem final que não existe uma única prática de exercício físico que é válida. O importante é a gente saber que existem muitas modalidades por aí e que eu posso aderir a qualquer uma delas que vai fazer sentido para mim de acordo com as minhas próprias características pessoais. Eu posso fazer futebol, voleibol, crossfit, musculação, funcional, aula de boxe, qualquer outra luta marcial. O que mais? Não sei! Pular corda, patinação, skate, natação, daqui a pouco surf, se eu posso ir pra praia no final de semana, vários tipos de dança, agora a zumba aí tá super na moda também. E eu tinha até uma participante no meu estudo que fazia ginástica localizada anos 90, que eram uns vídeos com as pessoas vestidas, as mulheres, sabe, meia calça e sei lá o que é aquilo, colã. Então, a gente pode ser muito criativo nesse processo e usar as nossas características e usar o exercício físico também para potencializar tantas coisas boas, tantas características positivas que a gente tem. Marcela, muito obrigada, eu gostei muito da nossa conversa e aprendi demais contigo. Então conta pra gente onde a gente te encontra, teu Instagram, tuas redes sociais. Meu Instagram é @exercícioconsentido, tudo junto. E aí lá eu tô contando também sobre esses assuntos que a gente conversou aqui, mas alguns resultados e desfechos que eu tô encontrando na minha tese de doutorado. Espero que gostem. Muito obrigada também, Gabi, a ti e ao Grupo Weiner pelo convite, eu adorei e tive vários insights de como a gente pode trabalhar juntas. Que legal. Muito obrigada. Até mais, gente!